Convido à mesa a doutora Marília Pata Ramos e Rebel Machado, por favor. Deixa eu te apresentar. Tá, então tá. Então tá. Tá bom, obrigado. Bom, gente, dando prosseguimento ao nosso seminário, né, é com muito prazer que eu apresento a professora Marília Pata Ramos, da Unisc. Ela vai fazer uma palestra sobre a experiência de avaliação do Programa Inverno Gaúcho e sua importância para a qualidade do gasto. A professora é graduada em licenciatura e bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui mestrado em Sociologia pela URGS, doutorado em Sociologia pela Turku University, concluiu um pós-doutoramento no programa Vilmar Faria de Análise Quantitativa em Políticas Públicas no Population Research Center da Universidade do Texas. Ela possui experiência na área de sociologia, com ênfase em pesquisas quantitativas, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas públicas, envelhecimento populacional e desenvolvimento regional. Publicou nas revistas Contemporary Sociology e na revista Journal of Gerontology dos Estados Unidos, além de ter outras publicações em revistas científicas brasileiras. Faz parte do comitê editorial da revista Redes, que tem conceito A no CAPES, do PPGDR da Unisc. É revisora de periódicos nacionais e internacionais e consultora da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, em conjunto com a FEE, para avaliação de políticas públicas. Atualmente é professora titular e pesquisadora no programa de mestrado e doutorado de desenvolvimento regional na Universidade de Santa Cruz do Sul e no Departamento de Ciências Humanas, também em Santa Cruz. A professora Rebel Machado possui graduação em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é mestre em Administração pela URGS e possui mestrado em Metodologia de Serviço Social pela PUC do Rio Grande do Sul. Atualmente é técnica em Saúde e Ecologia Humana da Secretaria do Estadual da Saúde, professora de pós-graduação convidada a diversas universidades, entre elas IMED, FSG, União, Camiliana, Sistema Educacional Galileu, Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde. É também professora titular dos cursos de Administração Contábeis, coordenadora do curso de Administração da Faculdade São Francisco de Assis, Unifim. Pesquisadora, tem experiência na área de administração, com ênfase em política e planejamentos governamentais, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão pública, políticas públicas e ações em saúde, cadeia produtiva, interdisciplinaridade e integração escola-comunidade. Como vocês podem ver, nós estamos muito bem acompanhados aqui na frente. Então vamos ouvir a palavra da professora Marília. Bom dia a todos. Eu vou apresentar aqui uma experiência que nós tivemos esse ano de avaliação de impacto aqui no estado do Rio Grande do Sul, uma iniciativa da Secretaria da Fazenda, junto com a FEE, e eu fui, então, convidada para prestar essa consultoria, e, na verdade, eu quero fazer aqui um preâmbulo, destacando o que foi um pouco esse trabalho, antes de entrar aqui nos resultados, né? Essa experiência, eu diria que foi uma experiência, que podemos dizer que foi uma experiência piloto. Nós começamos pelo mais difícil, né? Que é avaliar o impacto de um programa
que não foi, na verdade é um projeto, né, projeto Inverno Gaúcho, que não foi desenhado para ser avaliado, né, e a gente teve então que, junto com essa equipe interdisciplinar, formada pela Secretaria da Saúde, a FEE, a Cefaz e a minha participação, ter então um conjunto de discussões e sermos muito criativos, né, para lidar então com uma avaliação de impacto de um projeto que não havia sido desenhado para ser avaliado. E essa experiência, muito mais do que a gente apresentar hoje aqui resultados, né, de impacto, até porque como ela não foi desenhada, isso ficou um pouco prejudicado, chegar nessa parte do impacto, né, foi muito mais uma experiência interdisciplinar de construção de uma metodologia, de aplicação de uma metodologia, ou de metodologias como queiram, né, foi muito mais um processo, eu diria, de aprendizado, um processo que, ao meu ver, teve um saldo positivo, não em termos do impacto do projeto em si, mas muito mais desse trabalho interdisciplinar, onde realmente foi um processo de uma construção em conjunto, né? Nesse processo não havia nenhum diretor, nenhum chefe, todo mundo pegou junto, né? Foi uma construção, muitas vezes, a maior parte das vezes presencial, outras vezes à distância, porque eu não moro aqui em Porto Alegre, não exerço minha atividade profissional aqui, e que, ao meu ver, né, a minha avaliação, junto com os colegas que participaram, foi uma avaliação bastante positiva, né? Uma avaliação de impacto mista. Alguém perguntava para a professora Marta ontem, fica melhor, né? Se é um consultor externo, não mista, porque teve a participação dos formuladores, gestores, aplicadores do programa, e a minha participação enquanto alguém de fora, que não conhecia absolutamente nada sobre este projeto, né, Inverno Gaúcho. Então eu tive que aprender muito também. Tá? A gente tentou então pegar, eu poderia dizer, um conjunto de preceitos, né, de princípios ou de pré-requisitos, como queiram chamar, que são necessários para fazer uma avaliação de impacto, pegando já, então, como eu dizia, um projeto que não foi desenhado para isso, e tentar fazer toda uma ginástica de adequar, então, né, alguém perguntava aqui sobre grupo controle e tal, tentar fazer toda uma ginástica, como nós podemos adequar com o ferramental metodológico que a gente tem e com a base de dados secundários que a gente tem. E, o pior, para fazer em 4 meses. Então, eu jurava, né, quando eu cheguei aqui, que em 4 meses não seria possível. Por isso que eu digo que o trabalho de equipe foi fundamental. Eu destacaria aqui o trabalho de assessoria estatística da FEE, que sem ele não teria sido possível, né, de compilação dos dados secundários. Uma coisa é dizer, preciso disso, daquilo. Na outra semana estava tudo ali. Né? Sem a participação, obviamente, da Secretaria da Saúde, não teria sido possível nos ajudar a definir algumas informações que seriam necessárias, até que eu não conhecia o projeto. Né? Então, 4 meses eu considero que foi um tempo que não seria possível fazer se não fosse esse trabalho em equipe. Volto mais uma vez a dizer, vocês vão ver aqui nas últimas lâminas, né, as limitações do estudo, teve até muito mais limitações do que contribuições, no sentido de que foi um projeto piloto de construção, de aprendizado em grupo, em conjunto, né, de uma metodologia ou de metodologias de avaliação de impacto. Nós começamos pelo mais difícil, né, que é avaliar lá a ponta, os resultados, né, de um programa que não foi programado para ser avaliado. Não entramos na discussão, depois as lâminas vão mostrar no final, necessidade de discussão de processos, de implementação, que ontem nós falávamos aqui. Essa apresentação eu já fiz, né, no Tribunal de Contas do Estado, então para quem já assistiu, uma repetição, né, dessa apresentação, mas muitos aqui não viram ainda, então o próprio pessoal, alguns da FEE não viram o resultado final, o produto final, que na verdade, como eu disse, é um produto final no sentido de que conseguimos fazer um trabalho em equipe de aprendizado, de metodologias, mas ele não tem uma conclusão, né, em termos de impacto em função das limitações que eu vou falar agora. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente avalia um projeto, um programa, dizer que ele não funciona, a gente já sabe antecipadamente que ele não foi desenhado para ser avaliado, os dados secundários têm limitações, né? Então é muito complicado dizer isso funciona ou não funciona. Na verdade, a resposta que todo mundo quer quando avalia o impacto. Afinal de contas, isso aqui deu certo ou não deu certo? Talvez eu não tenha essa resposta hoje aqui em função dessas limitações metodológicas. Mas, enfim, muito mais do que concluir, o objetivo desse trabalho foi construir esse aprendizado num grupo interdisciplinar. Isso já foi um grande aprendizado, né? Cada um com a sua experiência, com a sua visão, né? Eu, sociólogas, economistas, ciências sociais, administradores, estatísticos, enfim, pessoal de diferentes áreas, com diferentes experiências, diferentes olhares, leituras, como dizia a colega antes. Então, só essa experiência, no meu ponto de vista, já foi uma experiência que teve um saldo positivo. Então, bom, o professor eu tenho que ficar de pé também, né? Indo direto
a nossa avaliação, né? Aqui vem uma breve introdução sobre esse projeto Inverno Gaúcho, né? O pessoal da Secretaria da Saúde saberia falar melhor do que eu, apresentar melhor do que eu esse projeto. Mas enfim, vamos lá. Esse projeto, ele é um projeto que foi criado, né, implementado a partir de 2005, e as razões, né, para a sua, a gente falava ontem decisão política, né, vontade política, mas enfim, as razões pelas quais, né, até onde eu tenho conhecimento, foram baseadas muito em informações de dados secundários, estatísticos, que são muito relacionadas com algumas peculiaridades do nosso estado aqui, peculiaridades muitas vezes climáticas, né, relacionadas então com as IRAs, infecções respiratórias agudas, né, e alguns dados apontavam antes de 2005 para a necessidade de se trabalhar esse número elevado de internações, muitas vezes levando até a óbitos, né, de crianças com menos de 5 anos de idade. Eu informo que esse projeto hoje ele já foi estendido para idosos também. Nós não avaliamos essa parte, avaliamos só as internações de crianças, né? E aqui alguns dados que mostram então o porquê da necessidade de se trabalhar, né, com as infecções respiratórias agudas. Esse trabalho que a gente fez tem um escopo muito menor do que o trabalho que foi apresentado pela colega que me antecedeu, mas não menos importante, né? Porque ele é muito pontual, né? Ele visa atingir um público-alvo muito pontual, baseado então nessas informações sobre a questão de necessidade de infraestrutura e a própria questão de óbitos, né, por infecção respiratória aguda em crianças menores de 1 ano. Então, a partir dessa realidade, em 2005, se implantou esse projeto, que a gente criou uma sigla para ele, a partir dessa experiência de avaliação, PROIC, né, que visava especificamente o principal objetivo desse projeto, né, o objetivo era reduzir o número de internações durante os meses de inverno, né. No nosso caso aqui, o PROIC pega junho, julho e agosto, não inclui setembro, né, então 3 meses, reduzir a taxa de internações de crianças com 5 anos ou menos. Então, nesse primeiro momento, a nossa variável dependente foi as taxas de internações para esse público-alvo. Esse projeto, então, só volta um pouquinho, então visa atender pacientes em razão das infecções e esse público-alvo de crianças menores de 5 anos. Bom, em que consiste esse projeto, né? Como eu disse, é um projeto muito focado, com ações específicas, né, que de 2005 para cá já sofreu muitas alterações positivas, né? Uma das primeiras medidas foi a abertura de um 3º turno de atendimento nos postos de saúde até as 22 horas, tá? Perdão, eu quero só fazer uma informação importante, né? Esse projeto, ele se baseia na adesão dos municípios, adesão voluntária. O município, por N razões, né, também vão afetar aqui a nossa avaliação, ele vai decidir lá, as prefeituras, se vão aderir ao projeto ou não. Uma vez aderindo, o que vai acontecer, né? Esse município se compromete em abrir, então, o 3º turno de seus postos de saúde até as 22 horas. A razão básica é a seguinte, né, a racionalidade por trás dessa ideia. Os pais trabalham o dia todo, né? Ao poderem levar o filho ao posto de saúde, que vai estar aberto até as 10 da noite, fora do seu horário de trabalho, eles podem evitar possíveis internações, porque eles estão fazendo um atendimento quase que imediato aos sintomas, enfim, essa é uma ideia que está por trás para evitar a internação, né? E a Secretaria da Saúde, então, fornece kits de medicamentos específicos para esse tipo de problema, fornece capacitação dos técnicos através das coordenadorias, né, para multiplicar informações técnicas relacionadas com esse problema respiratório, ações de educação com foco nas doenças de inverno, através dos meios de comunicação. Basicamente, são esses 4 eixos, né, de ação do projeto Inverno Gaúcho. O principal indicador, então, que foi o que a gente usou como variável dependente nos nossos modelinhos, né, foi então a taxa de internação por infecção respiratória aguda em menores de 5 anos. Eu vou falar depois dos dados, mas todos os dados, não houve pesquisa de campo aqui, né, 4 meses, não dá para fazer milagre, né, dados secundários, tá, fornecidos principalmente pela Secretaria, e também tem informações do DataSUS e dados do IBGE também a gente usou, e vários da FEE também. Pode passar, por favor. Bom, aqui a gente trouxe algumas informações sobre a situação de participação dos municípios, né? A grande vantagem desse projeto, como quem perguntou antes, né,
é que nós temos, em pese o fato que ele não foi desenhado para ser avaliado, ele não foi um projeto experimental, nós podemos lançar a mão de um desenho de pesquisa quase experimental, nesse caso, porque nós temos um grupo de municípios que aderiram ao projeto e um grupo de municípios que não aderiam. Então a gente já consegue ter, em que pese o fato que os municípios têm problemas de comparação, já vou falar nisso logo em seguida, a gente consegue ter então o grupo tratamento, que participa do projeto, e o grupo controle, o grupo de municípios que não participa do projeto. Claro que a adesão não é contínua de ano a ano, isso nos trouxe algumas questões metodológicas que a gente teve que lidar com isso na hora de trabalhar lá com os nossos modelinhos, mas isso aqui é só para ter uma ideia da evolução, né, do número de municípios aderentes de 2005 até 2008, foi o período que a gente avaliou, desde o ano de início do projeto, até o último ano que nós tínhamos informações completas para poder avaliar, né. Então, isso foi uma vantagem, já de cara eu disse que bom, né, que a gente vai ter um grupo de municípios que aderem, que não aderem, para poder já pegar nossa receita de bolo lá, né, grupo controle e tratamento, poder tentar aplicar nesse caso de avaliação aqui. Então, isso foi um dado interessante. Como a colega que me antecedeu disse, tem programas que não tem, né, não tem o grupo controle e tratamento, são universais, enfim, né, aí é um pouco mais difícil a questão da avaliação, porque a gente sabe que toda vez que a gente quer falar em causa e efeito, né, um pouquinho de metodologia que também não sobra, né, a gente quer isolar o impacto, né, de uma variável, no nosso caso, a participação no projeto, no programa. Isolar esse impacto é muito difícil, uma das coisas mais difíceis. Nas ciências sociais é mais complicado ainda, né? Ciências naturais tem um laboratório bonitinho lá, no nosso caso é mais complicado. Então, quando a gente consegue ter o grupo controle e tratamento, fica mais fácil, né? Porque aí eu tento, através de variáveis de controle, separar tudo que poderia afetar a nossa variável dependente, mas que não é o programa, né? E fazer a comparação, municípios que participam e que não participam, tendo como única variável diferente é que aqueles que participam receberam o tratamento e os que não participam não receberam, né? Esses controles são difíceis, eu vou falar depois, né, a nossa dança toda aqui para dar conta, né, de tornar grupo controle e tratamento comparáveis, tá? Pode passar. Bom, justificativo para a realização dessa avaliação. Justificativo, o nosso próprio seminário já diz aqui, né? A necessidade de avaliar projetos, programas, seja em que nível for, em que escala, né? Aqui nós pegamos um projeto pontual, né, pessoal? Mas não menos importante, né? Então, primeira justificativa é a questão de verificar, olha, será que o que a gente está gastando em termos de recursos vale a pena, está surtindo um efeito na nossa variável dependente, nosso objetivo principal ou não, né? A avaliação também é importante para poder aperfeiçoar, qualificar, corrigir, né? O próprio andamento desse projeto continua acontecendo, né? O PROI continua acontecendo, né? Já havia sido feita uma avaliação, não posso deixar de frisar aqui, pela Secretaria de Saúde do Programa Inverno Gaúcho, porém o desenho não era igual a esse que eu propus, né? Com o grupo tratamento e grupo controle. O pessoal avaliou o que aconteceu com os municípios que participaram do projeto, mas não tinha um grupo de comparação. Essa foi a inovação da nossa experiência conjunta aqui, né? Então, a originalidade da avaliação que nós fizemos esse ano é essa. Pode parecer bobagem, mas quando a gente tem essa possibilidade é muito interessante, né? De ter um grupo comparativo, que os economistas chamam de contrafactual, enfim, né? A literatura chama assim. Um grupo que a gente possa comparar, que seja comparável, mas que não recebeu o tratamento, no nosso caso, não participou do projeto Inverno Gaúcho. Duas questões norteadoras, isso aqui é uma apresentação aos modos mais acadêmicos, né? Qual é o impacto do projeto sobre as internações, que é a variável dependente principal, em crianças menores de 5 anos em diferentes municípios. A nossa base de dados foram todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, né? Com as informações que nós tínhamos para os anos que a gente avaliou. Se existe diferença entre as taxas entre aqueles municípios com características similares que fazem parte do projeto e aqueles que não fazem. Então, desenho clássico, né? Controle e tratamento. Muito ligeiro, tudo bem? Falo muito rápido, daqui a pouco eu não uso meu tempo aqui. Os objetivos, então, avaliar o impacto do programa, né, como eu já falei, do projeto, perdão, programa e projeto tem diferença, né? Em menores de 5 anos, na taxa de internação em menores de 5 anos, por IRA, identificar os municípios que aderiram ao projeto, a taxa de internação, e comparar aqueles que aderiram com os que não aderiram. Bom, aqui vem o desenho, então, né, de investigação, o esqueminha do nosso desenho. Desenho clássico, né? Os livrinhos de metodologia trazem esse desenho, né? O que eu quero salientar aqui, né? Em função do fato de que a adesão dos municípios não é constante, em 2005 alguns aderiram, em 2006 não são os mesmos, né?
Primeiro momento eu propus, vamos fazer lá um pretinho básico, né? Vamos comparar o primeiro ano do programa com o ano base, que é 2004. Depois, para comparar os outros anos, aí a história é outra, um pouquinho, né? E não, a gente não tem os mesmos, se fossem os mesmos era fácil, né? Então a primeira coisa que a gente fez foi um modelinho simples, né, de investigação, onde nós temos o ano anterior ao programa, né, as informações de taxa de internação no ano anterior ao programa, e as nossas variáveis de controle medidas no tempo anterior. Esse X representa o tratamento, o participante, né, do programa, do projeto, né, e o ano posterior, o primeiro ano que a gente avaliou das internações, então, e o grupo controle não tem, é o X porque ele não recebeu o tratamento, mas tudo é igual, né? Tem as variáveis de controle, variável dependente, mas ele não recebeu. Isso aqui é um desenho clássico de esquema de pesquisa experimental, no nosso caso é quase experimental, porque a decisão de aderir ao programa não foi definida pelo pesquisador, mas foi uma decisão de cada município. Né? Variáveis de estudo, eu já falei, a taxa de internação por infecção respiratória aguda. Daqui a pouco vocês já começam a perceber algumas limitações aí, vamos fazer as perguntas, né? Essa variável, então, foi uma razão entre o número de internações escolhidas das crianças com 5 anos ou menos, durante os meses, né, os 3 meses, aí já é um problema, porque a gente sabe que também tem problemas em setembro, né? E a população total dividida, então, pela população total de crianças naquela faixa etária, no mesmo ano, a taxa, né, multiplicada por 1000, dividido por 3, porque o programa ocorre durante 3 meses no ano. Essa é a nossa variável dependente, então, principal. Bom, variável de independência, nosso principal, né, tratamento, aderiu ou não ao programa, essa variável tem que estar no modelo, a nossa variável principal, e depois um conjunto de variáveis independentes, que foi assim foi o que mais demorou, né, como eu não sou da área, eu não sei o que pode afetar a taxa de internação, algumas coisas a gente intuía, né, mas outras o pessoal da saúde teve que nos ajudar muito a definir o que poderia, só que assim, muito interessante algumas informações, mas nem tudo a gente consegue dados secundários em 4 meses, né? Então, aqui eu estou elencando um conjunto de variáveis independentes que foi o que a gente pôde conseguir, né? E a nossa variável independente, que seria, digamos, muito importante, uma variável chamada clima ou variação climática, que isso afeta, né, os problemas respiratórios, foi uma variável que, infelizmente, a gente não incluiu nos modelos porque a gente não conseguiu. Quer dizer, a gente conseguiu, mas tinha um custo muito alto para obter para cada município as variações climáticas de cada ano, né, oscilação de temperatura. Então, mas ainda temos projetos para conseguir incluir essa variável no futuro. Né? Então, uma das variáveis mais importantes independentes não foi incluída, então já começam as minhas limitações do estudo. Mas seguimos o baile, continuamos tentando fazer o que dava para fazer com o que a gente tinha. Tá? Então, não vou ler todas aqui, mas são variáveis discutidas com o pessoal da saúde que afetam as internações e que poderiam estar também contribuindo, né, para as taxas aumentarem ou diminuírem. Então, a gente usou como variáveis de controle modelos multivariáveis. Pode. Aqui a continuação, presença de programas concorrentes, né? Isso é uma coisa que me chamou a atenção na apresentação que me precedeu, né? Como isolar a presença de programas concorrentes que podem também contribuir para a redução das taxas de internação. Então, a gente usou variáveis dicotômicas, né? Tem ou não, ou percentual de cobertura, de PSF, enfim, a gente usou como variáveis de controle. Pode seguir. Fontes dos dados, eu já tinha falado antes, né, as informações, de onde nós tiramos as informações todas, na nossa planilha de dados da comunidade de análise dos municípios. A nossa estratégia, ou as nossas, né, tem várias aqui, estratégias analíticas, né, a gente começa pelo mais simples, né. Primeiro a gente fez algumas estatísticas descritivas, mais simplesinhas, sabendo que elas não nos proporcionam ainda a possibilidade de inferir sobre impacto, né? Algumas diferenças de médias, comparando municípios que participam ou não. Depois trabalhamos com regressões multivariadas para medir daí específico o impacto, né? Onde a variável dependente, quando a gente comparou o primeiro ano do programa com o ano base, 2004, a nossa variável dependente foi a diferença das taxas de internação em 2005, né? Menos as taxas de internação em 2004. Essa foi a nossa variável dependente. E incluímos depois as independentes, sendo que a independente principal participou ou não, né? No caso, 2005 e 2004, estou comparando aqui. E incluímos lá o rol de variáveis independentes no nosso modelinho. Essa estratégia, né? Os colegas aí do CDPLAR conhecem, né? A estratégia da diferença, ela é uma estratégia muito simples, já vou mostrar em formato esquemático aqui, né? Que é medir nada menos, nada mais do que o momento posterior ao programa, menos o momento anterior,
e essa diferença entre participantes e não participantes. Por isso a diferença da diferença. Pode, por favor, passar. Né? Aqui eu fiz um esquema, não sei se ajuda mais do que atrapalha, né? Entre aqueles que participam do programa, as internações de 2005 menos 2004, menos, então por isso a diferença da diferença, né? Os não participantes das internações de 2005 menos 2004. Essa é, assim, resumindo, né? Seria o nome, porque a diferença da diferença. O que aconteceu, né? Nós rodamos este modelo aqui, né? A gente não obteve resultados muito bons, né? Não é que não teve resultados bons no sentido que não conseguimos ver o impacto do programa. A maioria das variáveis não se apresentaram como... não é nem como significativas, porque nesse caso significância não tem muita importância, que a gente trabalha com o universo, mas não se apresentaram com um impacto muito grande, né? E o programa também não se apresentou. Então, já vou adiantando que esse modelo não foi muito bom, né? Bom, aí o que aconteceu? Comparar o 2005 e 2004, barbado, tranquilo, né? O problema é quando a gente quer comparar 2006 com 2005, por exemplo, né? Eu quero comparar aqueles que aderiram em 2006, comparar com aqueles que não aderiram em 2005, né? Se eu quero comparar cada ano com o ano base, essa estratégia aqui, tranquilo, né? Agora, se eu quero comparar anos em que aqueles que aderiram e não aderiram mudam, né? Não são os mesmos municípios, né? Aí a gente teve que usar uma outra estratégia, tá? Que eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, porque não é o caso de aula de estatística agora, né? Passa o próximo, quero ver se eu botei o modelinho. Esse aqui é o modelinho, ó. A gente trabalha com a taxa de internações geral. Na verdade, a gente tem que inverter o banco de dados. Normalmente a gente tem nas linhas os municípios e nas colunas as variáveis. Nesse caso aqui, como a gente não tem os mesmos municípios, a gente tem que inverter o banco de dados. Aí a gente tem, por exemplo, se a gente está trabalhando com 2 anos, né? A base lá de 500 municípios vai passar para 1.000, porque eu vou ter cada município repetido, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, porque acho que não é o caso. Nosso modelinho é esse, ó. Aderiu ao programa e não aderiu, ano posterior ao programa, tudo variáveis dicotômicas, e uma interação entre aderiu multiplicado pelo ano após a realização do programa, tá? Esses modelos todos aqui, eu não vou apresentar os resultados de nenhum, tá? Vou apresentar resultados, mas não desses aqui, foram modelos que não se apresentaram específicos, né? Então, a gente pegou e, bom, esses modelos aqui não estão funcionando, tem algum problema, né? As variáveis não são as melhores, está faltando a variável clima, né? Aí eu resolvi sugerir uma outra estratégia, né? Vamos fazer uma estratégia que é a seguinte, tem também limitações, que é a estratégia do pareamento, que é o quê, né? Para cada município que aderiu ao projeto, eu tenho que encontrar, entre os que não aderiram ao projeto, um clone dele. Tá? O irmão gêmeo daquele que aderiu. Tá? Isso é uma técnica que não é complicada, que o software faz para a gente, né? Mas que envolve alguns procedimentos estatísticos, não vou entrar aqui agora, não é o caso, né? Mas a lógica e a intuição é essa. Para cada município que aderiu, através de... Eu já vou mostrar aqui a técnica, a intuição da técnica. Eu vou encontrar um município semelhante numa série de variáveis, a maioria das variáveis que a gente conseguiu, né? Que seja semelhante. E o que o programa faz? Para todos aqueles que não há o clone, que não há o par, né? Ele joga fora. Então a nossa amostra diminui, né? Os 496 municípios do estado, a gente acabou com menos na hora que pareamos. Mas qual é que é a vantagem de parear? Eu garanto que eu só tenho ali municípios comparáveis, né? Então eu posso resolver o problema da falta de similaridade entre eles. Eu acho que no próximo eu mostro essa técnica. Bom, o que essa técnica faz, tá? Eu vou tentar resumir aqui, assassinando um pouco a estatística, né? A gente pega um modelinho de regressão logístico, né? Onde eu tenho um participou do programa e 2 não participou do programa. Isso eu fiz para cada ano, né? Aí eu coloco lá uma série de variáveis que eu acho que podem afetar a participação no programa. Que eu acho que eu tenho as informações, porque alguns eu acho que eu não tenho as informações, não adianta. Tá? Cada município vai ter um Y, né? um Y estimado nessa regressão logística, um score, né? Que como é logística, é uma escolha de propensão a participar. E o que o software faz é buscar em cada participante qual é aquele que não participou, mas que tem um score muito próximo. Tá? Estou assassinando a técnica. O pessoal do CDPLAR está horrorizado que eu estou fazendo aqui, mas não tem como explicar de outra forma. Tá? Então, ele procura o vizinho lá, o município que tem um score próximo nessa propensão a participar, e esse vai ser o clone. Quando ele não encontra o clone, ele joga fora, né? E fica a nossa amostra prejudicada. Mas é uma técnica legítima também. Tá? Então, isso que nós fizemos depois. Tá? Nós criamos, fizemos uma análise com os municípios pareados e comparamos os resultados quando eles não estavam pareados.
Eu vou mostrar logo a seguir. Bom, agora vamos ao que interessa, né? Alguns resultados, né? No primeiro momento a gente deu uma olhada de uma forma muito primária nas internações e a gente viu, nossa, quando a gente compara 2004 até 2008, como as internações diminuíram, né? Quando, a partir da instauração do projeto. Mas a gente não pode dizer que o projeto causou, né, esse impacto na diminuição. Pode ter diminuído o número de nascimentos, por exemplo, né? Então, o público-alvo ele diminuiu, por isso diminuíram as internações. Então, isso aqui é só para mostrar um erro, né, que às vezes acontece. Nossa, como diminuíram? Então foi o programa, né? Isso aconteceu. Uma aluna minha recentemente defendeu um mestrado avaliando o programa Viva Criança. E o governo Rigoto havia feito uma avaliação mostrando que a mortalidade infantil tinha diminuído depois do programa, mas ele não usou grupo comparativo, não fez nada disso, né? Que é o que a gente fez aqui agora. Então, a gente percebe que as internações diminuíram, mas não podemos dizer que tem a ver com o projeto. Tá? Aqui, uma simples comparação, né, do que aconteceu com as médias no Rio Grande do Sul, das taxas, e o que aconteceu com o total das taxas, perdão, e as médias no Rio Grande do Sul. Tem umas oscilações aqui, né? Aqui diminuiu, depois aumentou, quer dizer, é instável, né, essa tendência das taxas de internação. Bom, aí já começamos com as nossas primeiras análises simplesinhas, aquelas, né, descritivas, né? Aqui a diferença das taxas de internação 2005, primeiro ano do programa, menos o ano base, né? Aderiu ao programa, não aderiu em 2005. Eu fiz ano a ano, comparado com o ano base, isso aqui, né? O que aconteceu aqui? Em ambos, houve a média da diferença, em ambos deu negativo, né? Então eu posso dizer que as taxas diminuíram em ambos os grupos. E ainda no grupo que não participou, uma leve diferença. Vocês poderiam estar sentindo diferença, é significância, não precisa. Por quê? Porque eu estou lidando com o universo, tá? Significância só serve como inferência quando eu estou lidando com a amostra. Então, nem coloquei aqui, tá? É uma discussão para outro momento, mas é uma discussão também. Então, não demonstrou aqui que haja nenhuma diferença significativa entre os que aderiram e não em termos de diferença de média no primeiro ano do programa. Tá? Pode passar. Segundo ano do programa. Aí já tem ambos aderentes e não ao programa desse ano, comparado com o ano base, 2004, tiveram uma queda. E os participantes uma queda maior. Então já começou a apontar alguma coisa, mas é tudo ainda muito pouco, né? Quedas muito baixas. Aí, 2007 com 2004, tudo instável, né? Volta de novo. Ambos perderam, né? Porque a tendência é essa, diminuir as internações, e aqueles que não participaram tiveram uma perda maior, né? Então, aqui, 2007, uma situação, digamos, mais desfavorável ao programa, ao projeto, né? E o último ano que a gente avaliou, que é 2004, comparado com o ano base, aí sim, né? Eu acho que foi a maior queda, não lembro que se deu a outra lá, entre os participantes comparado com não participantes. Mas assim mesmo, ambos perderam, né, diminuíram as taxas de internação por ira entre crianças com 5 anos ou menos. Isso aqui ainda não nos diz nada, né? Se o programa, o projeto teve impacto ou não. Está mostrando algumas tendências aqui. Né? Bom, aí a gente resolveu fazer uns exercícios, assim, de meio que brincando com os dados ali, né? Aí eu fiz um exercício comparando aquele que sempre esteve no programa com aqueles que nunca estiveram no programa. Aí aqui sim, eu deveria ter posto, eu não anotei, né? Aqui eu já tenho que botar significância, que eu já estou com uma amostra agora, não tenho mais, né, o meu universo. Então, aqueles que sempre estiveram no programa tiveram uma queda e aqueles que nunca estiveram também tiveram uma queda maior. Né? Então, só que graças a Deus, né, nosso P não deu estatisticamente significativo. Então, não é uma diferença estatisticamente significativa. Que agora aqui vale a significância. Né? Acho que eu não coloquei. Bom, então até o momento, né, a gente ainda não pode falar em impacto porque estava lidando só com descrições. Rodamos aqueles modelos todos lá de regressão, com a diferença, não trago aqui os resultados porque foram ruins, né? Ruins no sentido que o R2 é muito baixo, as variáveis independentes não explicam quase nada, então a gente ficou meio decepcionado, mas felizmente a gente conseguiu lá fazer o nosso pareamento e eu vou mostrar agora as análises com pareamento aí. Pode passar. Tá? Bom, aqui são algumas informações que, na verdade, a gente não conseguiu ver nenhum impacto naqueles modelos, tá? Pode passar. Pode passar também. Aqui começa, né? Primeiro ano do programa, 2005, tá?
fizemos lá o nosso pareamento com os participantes e não participantes. A nossa amostra foi reduzida para 435 casos, o resto ficou fora que a gente não arrumou clone para eles. Né? E o que eu tenho aqui? A taxa de internação de 2005, quando eu não faço o pareamento, né? O que aconteceu aqui? Sem parear, houve a diferença se mostrou positiva, né? E o que isso quer dizer? Né? Que aqueles que estão no projeto têm mais a taxa de internação maior que aqueles que não estão. Após o pareamento, continua havendo essa diferença. Né? Então, o pareamento não resolveu muito aqui para o primeiro ano do projeto, que a gente já tinha visto que não tinha sido um ano que tinha indicaria um impacto. Né? Claro que o nosso nível de significância também não apresentou, depois de parear, né, se demonstrou não significativo. Então, aqui não demonstra muita coisa esse primeiro ano aqui após o pareamento. Bom, aqui eu não botei em formato de tabela, não sei porquê. 2006, a nossa amostra foi reduzida a 485, eu fiquei surpreendida porque a redução não foi muito grande, né, após o pareamento. Em 2006, antes do pareamento, a taxa média daqueles que participaram do projeto era 4,13, né? Após o pareamento, ela aumentou um pouco. Comparado com aqueles que não participaram, né? 2006 já ficou melhor aqui, ó. Aqueles que não participaram após o pareamento têm uma taxa maior, tá? Então, já indica que há uma diferença aqui. Tá? 2007, eu fiquei com 485 municípios, a mesma coisa. Após o pareamento, aqueles não integrantes têm uma taxa média maior de internações. E, por fim, o ano de 2008, que foi o último ano que a gente avaliou, né? O que aconteceu aqui? Após o pareamento, né, nós conseguimos ver que aqueles que participam do projeto, no ano de 2008, né, apresentaram uma taxa média menor, claro que a diferença não deu estatisticamente significativa, mas apresentou uma taxa média menor. A nossa amostra é a amostra agora, mas é quase o universo todo. Né? Há uma tendência a mostrar, então, que a taxa daqueles que participaram é menor, levemente, mas é menor. Tá? Bom, deu para ver, então, que a gente não pode mostrar grandes impactos do projeto. O projeto é uma porcaria, claro que não. Né? Nossos recursos, nossas ferramentas, nossos dados tinham limitações, né? Então, não posso dizer que o projeto aponta tendências interessantes aqui, mas não posso falar que ele não funciona. Tá? Algumas considerações finais, porque toda pesquisa de avaliação tem que ter recomendações, sugestões, né? É para isso que ela serve. Né? Incluir novas variáveis de dependência, aqui nós estamos com uma perspectiva, se eu conseguir um dinheiro da FAPERGS aí, com o edital, porque sai super caro a aquisição dessa variável aqui, é caríssimo. Né? Se a gente conseguir, vamos incluir nos nossos modelos. Né? Outra coisa, aí vem um ponto importante. A estatística ela é bonita, mas ela não explica tudo. Né? Então, avaliação de processo. E aí vem aquilo que eu dizia ontem. Né? Conhecer as condições de adesão dos municípios. É claro que alguns municípios aderem por um motivo, outros por outros, isso pode afetar os resultados. Alguns aderem de uma forma e outros de outra, e isso eu não vou conseguir captar aqui. Né? Então vem aquele dilema que eu dizia ontem. Se eu fizer uma pesquisa de avaliação focando nesses casos particulares, nos processos, eu consigo dar conta dessas diferenças. Mas eu perco em validade externa no meu estudo, porque aí eu não consigo fazer em todos. Né? Então, é o dilema. Né? Eu enriqueço, né, digamos assim, na validade interna, vamos dizer assim. Mas eu perco na validade externa porque eu vou ter que pegar casos aqui. Então, é um dilema. A gente tem que lidar com isso. Aí vem, isso aqui tudo foi discutido com o pessoal da Secretaria de Saúde, não são ideias na minha cabeça sozinha, né? A questão da supervisão, né? O que adianta abrir até às 10 horas, mas se o médico não ficou lá, né? Como que está se dando o posto abrir até às 10 da noite, não tem médico, por exemplo? Então, supervisionar as condições de adesão também, isso é muito importante, né? Incluir outros indicadores, será que está funcionando entre a população idosa? Incluir o mês de setembro, que não foi incluído, né? E aprimorar o banco de dados, já havia falado ali. Né? Bom, isso aqui é coisa básica, né? Não foi desenhado para ser avaliado, temos que fazer até que conseguimos, né, em 4 meses, fazer alguma coisa, mas sempre tem limitações. Né? A questão de dados atualizados, alguns eram dados do IBGE de 2000, né? Bom, e aí vem um ponto aqui, né? Tem que ter muito cuidado quando a gente apresenta esse ponto aqui. A questão da variável taxa de internação, tá? O que acontece? Como não é
a gente não se preocupou em ver essa questão da supervisão do processo de como o projeto está sendo implementado. Pode acontecer que muitas vezes as internações ocorram, mas elas não havia necessidade de internar, né? Por N razões acabam ocorrendo. Não vou elencar aqui, mas pode acontecer isso. O pediatra não era bem o médico, não era bem o pediatra que estava lá, não sabia, enfim, né? Daqui a pouco foi melhor internar, que não tinha como... Enfim, uma série de questões, né? Daqui a pouco a mãe da criança acha melhor internar, que não tem como cuidar da criança, não sei, né? Então, existem limitações, e essas limitações são muito interessantes, porque no primeiro momento, quando eu li com o grupo os objetivos do projeto, o objetivo era esse, reduzir a taxa de internação, então não tem dúvida. Essa é a minha variável dependente. No andar do processo, nós, a equipe, vimos como essa variável tem problemas, né? Ela tem problemas que transcendem a estatística, né? Problemas de como as internações acontecem, né? Então, a gente chegou nessa conclusão ao final da nossa avaliação. Bom, aí vem as contribuições, né? Não tem só limitações, tem contribuições também desse processo, né? Então, a presença, então, de técnicos de diferentes áreas, a questão interdisciplinar, eu acho que foi um aprendizado, né? Foi pouco tempo, mas nesse pouco tempo foi intenso e a gente aprendeu muita coisa, né? O caráter interinstitucional do trabalho, né? Isso aqui foi fundamental, a presença das secretarias, da FEE, enfim, foi uma experiência que eu sei que os membros da equipe também acham a mesma coisa que eu, né? Eu estava de fora, né, metida, mas foi uma integração muito interessante, né? Bom, aqui uma questão técnica, né? Interessante levar em conta o grupo controle e o grupo tratamento, que é o desenho ideal quando a gente quer avaliar impacto, nem sempre possível, não é? Então, mesmo não sendo perfeito, o pagamento já permitiu apontar algumas tendências, né? E o aprendizado de a necessidade desse grupo comparativo, né? A questão do futuro, né? O que a gente pensa em termos dessa experiência, e esse seminário é uma iniciativa que visa alavancar essa ideia, não é? A questão de internalizar o processo de avaliação como sendo algo que deve fazer quase parte obrigatória, né, na administração pública, não no sentido punitivo, não é nesse sentido, né? Divulgar esse conhecimento, já está acontecendo isso aqui, né? Informar seminários, cursos, palestras, enfim, né? Que possam fazer essa integração até com outros agentes que já estão mais avançados que nós nessa área, que o que eu dizia ontem, a professora Marta falou, as metodologias estão aí, mas eu ainda pergunto, quem as domina? Não é todo mundo, né? A questão da rede, que é uma iniciativa, uma ideia que está, uma semente que está sendo lançada, uma rede de discussão sobre avaliação, mesmo que seja no início virtual, que se encontre de vez em quando, mas que haja esse espaço para se discutir a questão da avaliação, não somente aqui em nível de Estado, né, mas também com outros pesquisadores de outras partes do Brasil e, quem sabe, até do mundo, né? Então, essa é uma mensagem que fica dessa experiência interdisciplinar aqui na avaliação desse projeto pontual, que foi a avaliação do Inverno Gaúcho. Muito obrigada. Ai, que tá muito giro. Bom, agora vamos convidar a professora Rebel Machado a fazer algumas considerações, só que eu gostaria de aproveitar a presença de lembrar ao público de preencher a pesquisa de avaliação. Essa folhinha que está na pasta, tá, gente? É muito importante para nós que fizemos esse seminário, tá? E entregar para a recepcionista. Não esqueçam, por favor, tá? Então, eu vou passar agora a palavra à professora Rebel. Bom dia a todos. Bom, como eu participei desse processo, eu gostaria então apenas de reforçar algumas considerações que a professora Marília já teceu na apresentação. Inicialmente, até de dizer assim, tudo que foi discutido até agora, como a nossa experiência foi uma coisa concreta, de mostrar que a literatura, o que a literatura aponta e outras experiências também que foram apresentadas, de que quando se utiliza na avaliação uma consultoria externa, e que a gente pode compor da forma como nós compomos o nosso trabalho, que foi com a participação então, de um consultor, com o órgão, né, executor, e ainda com a possibilidade de mais dois órgãos, né, na verdade aquele que estuda as políticas públicas, que é a FEE, e mais a Fazenda, que é quem paga, né? Então isso
nos permitiu desenvolver um trabalho diferenciado e ainda com os diferentes olhares, né, com as diferentes profissões envolvidas nesse processo. E dizer que realmente tudo que foi dito até agora em termos teóricos, a nossa experiência aponta então como importante. Mas uma outra questão que eu vou começar considerando, que é a questão do perfil desse projeto. Esse projeto é um projeto da Secretaria, mas é de livre adesão municipal. Quando eu digo que é de livre adesão municipal, eu estou falando que nós temos diferentes gestores, diferentes condições de adesão. Então, aqueles que executam exatamente como está previsto, nas regras previstas, aqueles que não necessariamente executam da forma, então, como foi pensado. Isso também nos permite, além disso, uma outra questão que a Marília até enfatizou, que é a questão da conduta do profissional, né? Então, esse é um outro fator importante que diz respeito às condições desse profissional, as condições de resposta, ter hospital, não ter hospital no município, né? Ter hospital de pequeno porte como retaguarda ou não ter, né? Trabalhar com evidência ou não trabalhar com evidência, né, na parte clínica, ainda ter o acúmulo da capacitação ou inseguranças, enfim, diferentes possibilidades com relação à conduta dos profissionais, né? E isso vai ter, obviamente, um impacto na variável que foi a internação. Então, interna, não interna, porque dessas razões. A questão também de que ao longo dos anos a gente teve diferentes municípios aderindo ao programa, e isso, de uma certa forma, dificultou a análise, né? Uma outra questão que é importante é o próprio conceito do inverno, né? Porque esse programa é inverno gaúcho. Então, o que é inverno no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul não trata mais inverno como junho, julho e agosto, né? Nós temos de abril a setembro. Então, a série histórica nos mostra que não dá mais para se pensar inverno no Rio Grande do Sul apenas nos 3 meses. E isso, então, vai ter um impacto diferente nos resultados. Bom, se a Marília também já comentou que a variável clima, isso foi o consenso de todos os profissionais, desde o médico até os estatísticos, de que era uma variável importante, mas nós não, embora o órgão que fornecedor da informação fosse um órgão público, né, nós não obtivemos essa informação, e até porque não tinha previsto o desembolso desse recurso no projeto, né? Então, se tentou de várias formas, porque o inverno, como o inverno gaúcho, ele tem especificidades muito próprias, ele é muito úmido, nós temos variações intensas de temperatura, o que a gente vem sofrendo, e cada vez mais, então isso vai ter um impacto importante principalmente nas crianças, né? E no adulto, que são as faixas que a gente pega, mas principalmente nas crianças. Bom, então, isso é uma outra questão importante e que a gente agora até tenta ver de um outro encaminhamento. Como sugestões, né, que foram então encaminhadas pelo trabalho, que a gente já tinha incorporado de mudanças no ano de 2009 com relação ao projeto. Então, o que se libera, então, pela Secretaria, né? O que a Secretaria compõe os recursos desse projeto? Primeiro, aumento dos recursos para exames, medicamentos, um recurso financeiro para o município, então ele tem a aquisição de medicamentos, né? E a capacitação dos profissionais. Então, imagina-se também que a capacitação aos profissionais desenvolvida ano após ano faça a diferença, né, na sequência do desenvolvimento da proposta. E, além disso, então, que era a dúvida se
houve ou não a abertura real do terceiro turno, que é a grande proposta, né? A abertura do terceiro turno, se houve ou não. O que nós fizemos então? O município, para aderir, ele tinha que registrar no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde a unidade e o profissional responsável pelo terceiro turno. Só isso não é o suficiente. Por quê? Porque, às vezes, também no cadastro, ou seja, no banco de dados, às vezes também se tem dificuldade, né, de obter as informações. Com isso, então, nós tivemos como uma alternativa possível a supervisão in loco, ou seja, os profissionais das regionais, das 19 regionais, a maior parte delas, fazendo supervisão no município nesse terceiro turno para constatar se realmente estava aberto ou não, né, a unidade. Não se conseguiu em todo o estado, mas se teve se pode considerar até como positivo a participação das regionais nesse processo de supervisão. Por último, de dizer que sim, que a experiência, e aí eu falo pelos colegas da secretaria, né, de que a experiência que nós vivenciamos dessa avaliação, ela foi muito importante. E ela foi importante porque nós agregamos conhecimento. Parte deste grupo compunha um núcleo de monitoramento e avaliação, do qual eu faço parte. Então, para nós, não só a experiência da avaliação por si só, porque nós também avaliamos e monitoramos programas e acompanhamos indicadores, enfim, mas da possibilidade de amadurecimento da experiência da avaliação e de a possibilidade de replicar o método, né? Que é isso que foi uma das questões que a Fazenda sempre colocou, os colegas da Fazenda sempre colocaram, disso. O método, ele é possível brincar com o método, ou seja, é possível se replicar o método, se adaptar, né, a possibilidades de estudo, e isso é o nosso grande interesse também, com possibilidade de capacitação profissional nossa. E acho que não dá para furtar também dessa observação de que a forma como foi conduzido o grupo foi fundamental para que a gente pudesse obter o êxito. Então, assim, os colegas, então, da Fazenda, eles conseguiram uma coisa que é difícil. Se chegar a um resultado em curto espaço de tempo, né, e muitos momentos de forma virtual, ou seja, não era presencial. Então, isso era envolvimento diário nosso, dos técnicos, fornecendo informação, colocando a nossa análise de diferentes perspectivas no produto do trabalho total. Então, acho que essa possibilidade e ainda a continuidade, né? Que eu acho que a experiência foi tão positiva que não só apontou, como se traduz como uma realidade, com a possibilidade, então, de encaminhamento a um projeto de pesquisa ao CNPq, com a nossa participação dos profissionais, o que, então, eu acho que comprova, né, a importância da experiência. Bom, eu acho que, sim, se era isso, eu não tenho pergunta nenhuma, só essas considerações que eu participei do projeto. Muito obrigada. Eu não sei se alguém do público teria para entregar a nossa recepcionista alguma pergunta. Não? Bom, de qualquer maneira, antes de encerrar, eu gostaria de deixar 2 recadinhos. Um, que todo o material que está sendo apresentado nesse seminário está disponibilizado no site da FEE. Ali, ó, está escrito www.fee.rs.gov.br. Vocês podem acessar o site, vocês vão ter todo esse material disponibilizado, que facilita bastante, né, gente? Bom, um outro recado é a pedido da Secretaria da Saúde para participar deste ato cultural, né? Chamado assim, tá? Que vai ser dia 2 de outubro, sexta-feira. Eu vou deixar esse prospecto ali fora para quem se interessar em maiores detalhes, tá? Nossos colegas estão pedindo e a gente vai colaborar com eles também, tá? Eu lembro a vocês que os trabalhos vão recomeçar às 14 horas com a presença do palestrante do Banco Mundial,
sobre a fronteira do tema avaliação, desafios e perspectivas futuras. Gostaria de contar com todos vocês aqui às 14 horas. Por favor, bom almoço. Obrigado.